Vamos lá então, vou começar. Como vai ficar gravado, eu vou respondendo aí algumas perguntas. Primeiro, obviamente, as perguntas que já me fizeram anteriormente, todas as perguntas relacionadas ao tema corrida, né, ou até mesmo caminhada, não tem problema. E aí depois a gente abre para mais algumas perguntas. E caso alguém tenha mais alguma pergunta e quiser colocando as perguntas aí logo abaixo também, pode ser feito, tá bom? E aí assim que eu acabar a relação que eu tenho aqui em mãos, a gente acaba abrindo aí para as perguntas que vocês forem colocando aí logo abaixo. Logo para tirar as dúvidas realmente aí, né? Qualquer dúvida relacionada. E aí a gente já mata isso aí, já tira logo da frente. Tá bom? Vamos lá então. Primeira pergunta aqui é da Grace Maciel. A Grace fez uma pergunta relacionada aos períodos, né? Treinar tanto a corrida quanto o fortalecimento. Então a pergunta dela foi o seguinte: fazer treino de manhã e à tarde fazer academia, tem algum problema? Eu acredito que ela tenha dito fazer o treino de corrida no horário da manhã e depois fazer um fortalecimento à tarde, né? Eu acredito que tenha sido essa relação. Grace, não, na verdade não tem problema nenhum. Eu costumo dizer sempre que o ideal é que você possa acabar intercalando os seus dias do treinamento de corrida e os treinamentos de fortalecimento, né? Independente do seu objetivo em relação ao fortalecimento. A ideia é que você intercale, essa seria a primeira opção. Ou seja, você pode correr segunda, quarta, sexta e domingo, e você pode fortalecer na terça, na quinta e no sábado. Essa seria, sem dúvida nenhuma, a primeira opção, tá bom? Se não tem como, se você tem que fazer ali o treino no mesmo dia, aí eu sugiro que você deixe pelo menos em torno de 7 a 8 horas entre um treino e outro. Então, se você fizer o seu treinamento de corrida no horário da manhã, eu sugiro que você faça o seu fortalecimento 7, 8 horas depois, tá bom? Então, fez a sua corrida às 7, 8 da manhã, vamos pensar aí 2, 3 horas da tarde, daí pra cima, porque assim vai dar tempo do seu corpo se recuperar um pouquinho. Obviamente que você não vai estar no seu 100%, principalmente dependendo da intensidade que você tem feito esse treino no período da manhã, tá, Grace? Então, se foi um treino muito intenso, o treino de fortalecimento ele vai acabar não rendendo o quanto deveria no período da tarde. Mas se você conseguir deixar em torno de umas 7, 8 horas entre um treino e outro, tá perfeito. Não vai estar 100%, mas já vai ter dado um tempo significativo aí para você poder fazer um treino com uma qualidade boa e bem significativa, tá bom? Então, para fechar a sua pergunta, não tem problema você treinar a corrida de manhã e depois você fazer o fortalecimento à tarde, contanto que você deixe entre 7 e 8 horas entre um treino e outro. Combinado? Vamos lá. Próxima pergunta é do Rodrigo Gonçalves. Acredito que ele está online aí, né, Rodrigão? Vamos lá. Eu não percebi que meu pace estava tão baixo para um iniciante. Talvez por isso perdi o controle da respiração, parecendo que meu pulmão não enchia, e isso é desesperador. Como controlar a respiração? Rodrigão, é muito simples, tá? A gente não controla a respiração ela é natural. A gente, normalmente, quem está começando a correr, você está descobrindo agora realmente como tudo funciona, porque é muita informação realmente para quem está começando a correr, para quem está começando a praticar atividade física de um modo geral, está fazendo uma caminhada, está fazendo uma corrida, então é muita informação realmente, tá? Então, a ideia é a seguinte: em relação à respiração, deixa a respiração fluir numa boa. Alguns professores falam a respeito de algumas técnicas, né? Você inspira 2, expira 1, inspira 3, expira 2, né? Por exemplo, ou 3 para 2. Eu acredito o seguinte, tá? Muito simples. Deixa a respiração fluir naturalmente. Não tem uma técnica para respirar. Talvez o que seja bom para você não é bom para mim. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem ali a sua individualidade biológica para ser respeitado. Então, o importante é que você possa manter aquela atividade, né, numa intensidade moderada, para você poder conseguir fazer essa atividade num tempo bacana, num tempo legal. Eu não digo em relação a um tempo rápido, eu digo na constância, né, num volume bacana. Esse é o mais importante de tudo. Porque se você puxar muito, né, se você colocar muita intensidade nesse treino ou nessa corrida, a ideia realmente é que você entre em exaustão ali alguns minutos depois e não vai render o quanto ele deveria. Tá? Então a ideia é o seguinte: deixa a respiração natural, pode fazer alguns testes, inspira 2, né? Expira 1, inspira 3, solta 2, vai se conhecendo, mas eu já digo assim, não tem um ideal,
tá bom? Então, deixa isso acontecer naturalmente, acaba procurando entender aí o que realmente é melhor para você, né? Como eu falei, talvez o que seja bom para você acaba não sendo muito bom para mim. Então, assim, resumindo, não tem uma técnica para fazer em relação à respiração. Tenta adequar a intensidade do exercício ao seu nível de condicionamento físico. Porque se você está numa intensidade muito forte e você não está treinado para isso, se você não está adaptado para isso, né, aquela determinada intensidade, você vai entrar em fadiga muscular, exaustão e vai ter que parar. Então, corre numa boa, corre tranquilo, principalmente para você que é iniciante, está começando a correr agora, procura se conhecer tranquilo, e aí você pode ir fazendo alguns testes, pode até, a minha respiração, por exemplo, é 1 para 1. É 1 para 1. Hoje eu faço meus 5 km em torno de 19:20, 19:30, a minha respiração ela tem que ser 1 para 1, porque a passada é muito larga, a quantidade de oxigênio que tem que entrar para poder ejetar, né, o sangue para os músculos e poder responder de uma forma bem rápida, tem que ser de 1 para 1, não tem jeito. Agora, se você está num ritmo um pouquinho mais leve, mais tranquilo, pode segurar, não precisa ser 1 para 1, até porque isso tudo o que vai acabar determinando é a velocidade. Então, quanto mais rápido, mais você vai ter que responder mais rápido também em relação à respiração, a sua respiração. Mas você tem que estar adaptado para correr mais rápido, tá bom? Então, eu sugiro que comece de uma boa, comece tranquilo, vá se conhecendo, mas não tem uma regra. Não tem uma regra. Individualidade biológica, você responde de uma forma, eu de outra, os amigos e por aí vai. Beleza? Vamos lá. Então, a próxima pergunta que eu até sugeri para Magna, né, Magna Aparecida. Quantas vezes por semana preciso treinar para ver uma melhoria significativa? Sou iniciante e estou intercalando corrida e caminhada. Magna, o ideal aqui é o quê? É você treinar pelo menos 3 vezes por semana, né? Claro que quanto menos você treinar, né, menos, mais demorado, mais lento vai ser esse processo de evolução, de adaptação. Então a ideia é o quê? Quanto mais você for para a rua, claro, dentro de um cronograma, dentro de uma planilha específica para você, tem toda aí um cronograma, né? Tem toda uma periodização que a gente faz, principalmente para você que está começando agora. Então eu sugiro o quê? Mínimo 3 vezes por semana, né? E manter aquela regularidade nos treinos. A regularidade, eu falo sempre, tem que manter a regularidade para você, sim, ver um resultado bem significativo aí. Poxa, estamos falando em torno de quantas semanas? Estamos falando em torno de 8 a 12 semanas. Se você vir treinando aí 3 vezes por semana, pelo menos, você em 3 meses, você pode ter certeza que você vai notar uma diferençazinha já. Tá bom? Claro que tudo vai depender do como você vai afora, do como você vai fazendo os seus treinos, se você está fortalecendo, se não está, porque os treinos, cada vez mais, ele vai exigir um pouquinho mais de você, tá bom? Então, eu diria, Magna, que pelo menos 3 vezes por semana você precisa treinar, tá bom? Eu digo a corrida propriamente dita, não o fortalecimento, tá? Para que você possa, sim, ver uma melhoria bem significativa em relação aos seus treinos, uma evolução, principalmente no seu condicionamento cardiovascular e respiratório. Combinado? Victor, vou aproveitar a brecha aqui que você deixou, já vou responder. Victor Lisboa, posso correr todos os dias? Victor, tudo depende do volume desses treinos, tá bom? Você vai correr todos os dias quantos quilômetros? Se você correr todos os dias 5 quilômetros, eu não vejo problema nenhum. Agora minha pergunta é, por que você vai correr todos os dias? Atleta que é atleta treina 6, em alguns momentos da semana, dependendo do período de treinamento que ele se encontra, 7, tá? Mas você pode treinar muito bem e muito bem feito 5 vezes por semana. Excelente, 5 vezes por semana, principalmente se você está visando saúde e qualidade de vida. Tá? Saúde e qualidade de vida, estamos falando aí no mínimo 3 vezes por semana, 4, eu diria no máximo 5 vezes por semana, e procura descansar 2 vezes na semana também. Por quê? Porque o treino ele é tão o descanso ele é tão importante quanto o seu treino, tá, Vitor? Então, o treino é importante, o seu descanso é importante, a sua alimentação é importante, a sua hidratação. Então, são sempre as variáveis que eu venho repetindo em todas as lives, porque uma vez que você segue, o resultado ele vai acontecer, ele vai aparecer. Então procura treinar aí, se é saúde e qualidade de vida, para fechar, procura treinar 4, 5 vezes na semana. Descansa 2 vezes na semana pelo menos aí, porque o corpo vai pedir. Então, eu acredito que seja fundamental você adequar todas essas variáveis aí que eu mencionei anteriormente para você colher aí realmente os melhores resultados, tá bom? Vamos lá. Então, o Magna já foi, o Rodrigo... Vamos aqui na Cláudia Gonçalves. Nós tivemos uma situação hoje, né, Cláudia? Mas vamos lá.
É diferente correr na rua e correr na esteira? Ô, Cláudia, correr na rua e correr na esteira, com certeza. Tem alguns fatores que a gente precisa acabar pontuando aí, que podem ser fundamentais para saber se realmente o seu treino ele vai render o quanto ele deveria ou não, tá bom? Então, assim, treinando na esteira e treinando na rua, eu acredito que o primeiro passo seja o quê? Vamos falar em relação à rua, tá? O treino que você vai fazer na rua, né? Se você fizer a mesma distância, se você fizer absolutamente tudo igual em um e em outro, eu diria que a intensidade, né, o gasto energético, o número de grupo muscular que você vai utilizar na rua é maior do que o grupo muscular que você vai utilizar na esteira. Lembra que na rua a gente tem o asfalto, né? O asfalto também, o impacto ele é muito forte. Então sua musculatura ali, o fortalecimento ele é fundamental para essa musculatura poder suportar toda essa pressão, né? Na rua também a gente tem os fatores climáticos, né? Essas variáveis externas aí que a gente não consegue controlar. Então às vezes vai estar frio, às vezes vai estar calor, às vezes vai estar chovendo. Então a hidratação também na rua acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque você vai precisar procurar um percurso aí, né? Ou o que você vai passar pelo mesmo percurso ali a cada 2, 3 quilômetros, ou um percurso circular também para você deixar a sua garrafinha de lado, tá? Então, assim, o esforço que você faz na rua é muito maior, as variáveis externas tem que tomar mais alguns cuidados a respeito, alguns cuidados a respeito. Na rua também, dependendo da distância que você for girar, tem que tomar cuidado com subida, descida, né? Já na esteira, a coisa muda, a história muda. Por quê? Na esteira, a esteira acaba sendo eu costumo dizer que ela acaba sendo uma ferramenta, né? Porque ela acaba sendo um facilitador aí desse processo, né, da corrida. Porque a esteira, ela, por mais que você projete o tronco um pouquinho à frente, ela te traz para trás. Então você acaba se acomodando um pouco. Então o esforço que você faz na esteira é bem menor, não bem menor, mas é menor quando comparado à rua. A esteira, ela tem também o amortecedor. Então não adianta você querer comparar o impacto da corrida na esteira com a rua, né? Na rua é puro asfalto. Na esteira, ela tem um certo amortecedor ali, né? Então isso também ajuda bastante aí. Por isso que eu falo que ele é um facilitador. O fato dela trazer você para trás o tempo todo, e uma vez que você acaba saltitando para frente, isso acaba ficando um pouquinho mais fácil para você. Na esteira também você deixa a sua garrafinha ali de lado e vai tomando quando você quiser. Na rua já não tem como, tem que pensar e planejar direitinho quando que você vai passar naquela quilometragem para poder se hidratar. Na esteira, normalmente o ar ele já é aclimatizado, não vai estar nem muito calor e não vai estar nem muito frio, então já é uma temperatura mais ambiente, vamos dizer assim, tá? Então é diferente sim correr na rua quando comparado à esteira. Na esteira é mais fácil devido a todos esses fatores que eu acabei mencionando anteriormente, e na rua realmente é um pouquinho mais puxado. Quando comparado, se você fizer 30 minutos na esteira e 30 minutos na rua, o esforço na rua ele é maior, o gasto calórico, a energia, né, na rua ele é maior, mas assim, não é algo tão absurdo não, tá bom? Eu já fiz esse teste, a gente não está falando, o desgaste ele é maior realmente na rua, mas quando você acaba mantendo o mesmo ritmo em ambos, tanto na esteira quanto na rua, a diferença de queima calórica não é tanto absurdo assim não, como algumas pessoas falam, tá? Então, se você fizer um treino na esteira ou na rua, o importante é que você faça isso acontecer, tá bom? E vida que segue. Claro que isso é um fator determinante se você for fazer uma prova futura, por exemplo, se você vai fazer uma prova de rua daqui a 3 meses, 6 meses, e você está treinando realmente na esteira, aí vem o processo da especificidade que a gente chama. Então, se você vai fazer a sua corrida na rua, procure uma, 2 vezes por semana, claro que tudo dependendo de quanto da sua disponibilidade semanal, mas se você treina aí 4 vezes por semana, faz 2 treinos na esteira e faz 2 treinos na rua. Principalmente quando chegar um pouquinho mais próximo da prova, da sua corrida, como vai ser na rua, procura fazer os seus treinos um pouco mais próximo da realidade, do que vai ser, porque senão você vai sentir, tá bom? Então é basicamente isso. É diferente, procura adequar os treinos baseado no seu objetivo que você tiver lá à frente. Então, se tiver uma provinha de rua, vai já fazendo um pouquinho de... faz uma transição, né? Vai saindo um pouquinho da esteira, vai indo um pouquinho mais para a rua, para que você possa fazer a prova aí de uma forma bem tranquila e que você esteja totalmente realmente adaptado àquela realidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui agora para Ana Cláudia Machado. Quais as lesões mais comuns em corredores e como evitá-las? Depois ela fez uma outra também muito boa, hein? Ana, toma uma aguinha aqui. Lesões mais comuns, tá? Eu acredito que
para quem está começando a correr agora, a canelite, ela é muito comum, né, que é aquela inflamação na parte anterior ali da canela, que é o tibial anterior. Então a canelite é muito comum, a fascite também é muito comum, plantar, né, na face, a inflamação da face ali na parte de baixo do pé. Condromalácia patelar também, tem aí os seus diferentes levels, né? Level 1, 2, 3 e 4. Condromalácia também é muito comum, principalmente para quem faz os treinos num ambiente, num terreno, né? Que não seja plano. Então, muita subida, muita descida, tem muito buraco. Então, isso vai fazendo com que realmente toda aquela cartilagem vai sendo comida na lateral, até chegar a uma situação aí que você vai acabar desencadeando uma condromalácia patelar, tá bom? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que a maioria das lesões estão relacionadas à sua técnica de corrida, tá bom? Muitas pessoas falam da importância da pisada, né? Seja a sua pisada aí neutra, pronada, supinada, é importante sim, tem que tomar alguns cuidados em relação à pisada, mas eu diria que a grande maioria está relacionada à técnica de corrida, tá bom? A grande maioria das lesões estão relacionadas à sua técnica de corrida. Então, por isso que eu sempre faço o acompanhamento de alguns alunos online, sempre peço que façam um vídeo, que me mande esse vídeo, para mim saber realmente se a abraçada está certinho, movendo frente e trás. Muitas pessoas movem o braço bem lateral, né? Acaba sobrecarregando o ombro, acaba sobrecarregando o dorsal. Também a pisada, né? Como a pisada acaba tocando o chão, porque se você tocar realmente o chão com o calcanhar, a probabilidade de você ter aí uma canelite também é muito grande, e você entrando com o calcanhar também, você vai acabar atrasando um pouquinho a sua corrida. Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar realmente para a gente acabar não se lesionando, tá bom? Mas eu diria que condromalácia patelar, canelite, a fascite plantar, todos os ites, o it é toda a inflamação, né? Então tendinite é a inflamação do tendão, canelite e por aí vai, tá? Mas vamos lá, uma outra perguntinha aqui, ó, é dos suplementos esportivos, né? Necessidade ou moda? Olha, Ana, suplemento esportivo, a gente tem dois momentos aí. A gente tem aquele momento no decorrer realmente da sua corrida, do seu treino, e tem um outro momento que é pré ou pós. Eu vou falar primeiramente daquela suplementação no decorrer do seu treino, no decorrer ali da sua corrida, tá bom? Então, assim, o que eu acredito, né, pelo que eu venho estudando, pelo que eu venho na prática, né, eu como corri muito, então o que eu posso te dizer bastante o que eu vi acontecer e o que realmente os estudos mostram, tá? Qualquer atividade que você faça, seja ela caminhada ou corrida, se você fizer essa corrida até 50 minutos, 55 minutos, 1 hora, fica na água, fica tranquilo. Muitas pessoas acabam tomando gel, pegam cereal, acaba pegando ali um isotônico, mas será que tem necessidade? Não tem. Hoje os estudos mostram que até os 55 minutos, se você tomar água ou Gatorade, tanto faz, tanto fez. A água ela responde muito bem, tá bom? Agora sim, passou dos 55 minutos, passou 1 hora de treino, aí você pode sim pensar na possibilidade de tomar um isotônico, até mesmo para você começar a recuperar, né, esses sais minerais que você vai perdendo sim no decorrer do seu treino. Então você pode sim pensar numa suplementação depois de 55, 1 hora de treino. Tá, mas antes disso, a água, ela é muito bem, ela acaba respondendo aí muito bem, o seu organismo vai agradecer, se mantém ali sempre hidratado, a cada 5 quilômetros, a cada ali 10, 12 minutos, pode se hidratar um pouquinho, não tem problema. Os treinos que vão exigir bastante de você, eu diria que são os treinos de meia maratona, aí é legal sim você já começar a utilizar um pouquinho do gel, o gel vai ajudar bastante, as barrinhas vão ajudar bastante, um isotônico, tá? Um Gatorade, um Lucozade, a água inicialmente, obviamente, então 50, 55 minutos, fica na água, passado aí esse tempo de treino, aí dependendo da distância que você for girar, principalmente os treinos para as provas mais longas, pensa assim numa suplementação um pouquinho mais forte para você poder ir recuperando e que você possa também dar continuidade do seu treino até o final, tá bom? Agora, se a gente está falando já de uma suplementação pré ou pós, eu sempre recomendo sim para os meus alunos tomarem um pós, né? Seja ali uma proteína, um whey protein, um BCAA, porque dependendo da intensidade daquele treino, dependendo do volume que você girou ali, é importante que você acabe recuperando essa musculatura aí o mais rápido possível, tá bom? Claro que tudo depende do seu nível de condicionamento físico, né? Para que você está treinando? Mas se você vem, por exemplo, treinando para uma meia maratona. Não, vamos colocar aqui as provas mais curtas, vai? A prova de 5 km, por exemplo, que é uma prova super explosiva. Você quer fechar um 5K em abaixo de 20 minutos, por exemplo. Você vai fazer um treino muito intenso hoje de tiro, por exemplo,
Terminado esse treino, você vai ter que regenerar, recuperar essa musculatura aí para amanhã você fazer um novo treino ou depois de amanhã e você tá próximo do 100% de novo. Né? Porque, infelizmente, assim, a alimentação, por mais que ela esteja perfeita, tem uma quantidade bacana ali de proteína e tudo, a alimentação acaba não sendo suficiente, tá bom? Então você vai precisar tomar ali um whey, um BCA para poder regenerar essa musculatura aí o mais rápido possível e você voltar para um próximo treino aí já preparado e ligadão aí para você poder responder à altura. Tá? Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, claro que tem sempre que fazer o quê? Um acompanhamento nutricional é fundamental, os profissionais da área da nutrição estão aí justamente para isso, e fazendo esse acompanhamento, um profissional da área da educação física, no qual ele vai poder, ou ela vai poder elaborar, fazer todo um planejamento, fazer uma periodização a curto, médio e a longo prazo, e também junto de um profissional de educação física, um profissional da área da nutrição, um nutricionista ou uma nutricionista, sem dúvida é a combinação perfeita aí para você poder atingir aí realmente tudo que você almeja, tá bom? Então, é suplementação? Vai na nutrição, tá bom? Mas o que eu posso te dizer, que é o que realmente os estudos mostram, e da minha vivência como corredor, e da minha vivência como treinador, eu posso te dizer, 50 a 55 minutos, fica na água, tranquilo. Passado isso, dependendo do volume que você for girar ali, aí você pode sim pensar na possibilidade de um isotônico, de um gel, tá bom? Isso acaba ajudando bastante. E já pré ou pós-treino, eu diria mais pós-treino. Fez um treino puxado, fez um treino intenso, né? Foca ali pensa na possibilidade, procura um nutricionista e fala, poxa, pode falar, o Renato menciona a respeito do whey protein, um BCA pós-treino. É bem-vindo, não é bem-vindo? Porque tudo vai depender também do que você come ali nas 24 horas, né? Muitas pessoas querem emagrecer e falam para mim, poxa, Renato, eu não estou emagrecendo, mas eu estou treinando todos os dias, tá? E a sua alimentação, como ela tá? Então procura um nutricionista, procura uma nutricionista, eles vão poder te informar direitinho a respeito disso tudo. Essa é a área deles, né? Então, costumo dizer que cada macaco ali no seu galho, cada um faz a sua parte e todo mundo ganha com isso, com as melhores e mais profissionais informações possíveis relacionadas aí ao seu tema, a dúvida do seu tema realmente eu diria, né? Tá bom? Então é isso aí. Vamos abrir para pergunta aí agora, não quero ficar falando sozinho aqui, tá? Alguma pergunta, qualquer pergunta que você tiver relacionada à corrida, fica à vontade, pode perguntar. Hidratação, suplementação, planilha de treino, técnica de corrida, por favor, vai. Divide comigo aí o espaço. Estamos falando de 18 pessoas na live. Posso dividir com vocês, tá? A live é nossa, a live não é minha, não. Vamos voltar aqui para ver se tem alguma coisa. A do Vitor eu já respondi, né, Vitor? Então fica ligado aí em relação a correr todos os dias, tá? Vê se precisa correr todos os dias, tá? E fica de olho nesse volume aí. Tá correndo todos os dias? Quantos quilômetros você tá correndo todos os dias? Será que precisa mesmo correr todos os dias? Tá bom? Tem a pergunta também aqui do Sigur Ross. Ele foi o primeiro a deixar a pergunta lá. E a pergunta dele é o seguinte: meu objetivo é me tornar maratonista. Meu máximo enquanto a distância foram 34 quilômetros. Poderia ter feito mais. A pergunta é: devo treinar puxando distância toda vez? Ou intercalo com curta distância? Seguinte, Sigur Ross, é o seguinte, você já está girando 34 quilômetros, tá? Se você está girando 34 quilômetros, não sei se é um treino no meio da semana, não sei se esse treino está sendo realizado aí no longão, que é no final de semana, normalmente realizado no sábado ou no domingo. Se você já está girando 34 quilômetros, você está fazendo um longo aí praticamente de um treino de maratona, tá? Alguns professores recomendam 32 quilômetros, o longo de um treino específico para maratona, outros recomendam 34, outros 36, e eu chego até os 34, 35 quilômetros ali, tá? É claro que tudo depende da fase do treinamento que você se encontra, lembrando aí que para um treino de maratona vai precisar ali de, né, dependendo do seu nível, depende do seu condicionamento físico, mas de 16 às 18 semanas ali, bem específicos, para você poder fechar uma maratona bem. Então eu diria, e claro, né, depois de já muita rodagem, muito tempo ali de 5, 10, 21 quilômetros, até você poder chegar numa maratona tranquilo e poder realizar ela e terminar. Caramba, sou um maratonista, terminei ela bem, tô legal, tô inteiro. Então é esse prazo aí mais ou menos que eu acabo estipulando. Mas se você já está girando, Ross, 34 quilômetros, se o seu objetivo, você tem como objetivo realmente fazer uma ultramaratona, eu acredito que você tem que focar sim na distância. A intensidade ela vai mudar um pouquinho, tá? Por isso que normalmente a gente faz o quê? Uma periodização. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente vai
fazer um treino específico para maratona, tá? Eu vou falar entre os 5 e os 42, que é o que eu conheço. Se você está treinando, vamos chegar na maratona aí, que é os 42, 195, né? 42 quilômetros. O seu longão mesmo da maratona, num sábado e no domingo, você vai chegar a 34, 35 quilômetros, tá bom? Mas no meio da semana, você vai sim acabar fazendo outros tipos de treino de corrida. Então, se você está correndo 34 contínuo, mesmo sendo leve e moderado, no final de semana, o seu treino ele vai ser todo específico, baseado no seu nível de condicionamento físico atual e no seu objetivo. Então, você não vai chegar a fazer 34 no meio da semana também, mas vai intercalar. Um dia você vai fazer 15, outro dia você vai fazer 18, outro dia você vai fazer 14. Mas aí, entre os diferentes tipos de treino de corrida, a gente pode considerar aí um treino ritmado, pode considerar um treino fartlek, pode considerar um progressivo, pode considerar um regenerativo, dependendo. Então, tudo depende do quê? Do seu objetivo, tudo depende da fase do treinamento que você se encontra. Existem várias variáveis aí que a gente precisa ir em busca, mas o que eu sugiro para você, tá focando aí, você tem como objetivo uma ultramaratona, então foca assim na distância. A intensidade vai mudar um pouquinho de acordo com o tipo de treino de corrida que você vai encaixar na semana, tá bom? Mas é basicamente isso. Tem como objetivo outra maratona, vai ter que girar bastante, aí o volume semanal tem que ser alguma coisa, algo bem considerável aí. E claro, se você tem como objetivo uma ultramaratona, começa nas mais tranquilas ali, que é a primeira, eu acredito que seja em torno de 50, claro que tudo acima dos 42.195 metros, qualquer distância prova acima dos 42.195 já é considerado uma ultramaratona, tá? Mas eu nunca vi uma ultra de 45, mas eu já vi muitas de 50, de 60, de 90, de 100, 120, 150. Então, isso é importante que você acabe definindo também. Quer fazer uma ultra? Esse é o seu objetivo? Qual é a sua distância? Vai logo na mais curtinha, se você nunca fez, vai na de 50. Curtinha não, né? Mas é isso aí. Fernandes da Silva, vamos lá. Corro dia sim, dia não, mas ainda não consigo fazer 10 km em menos de 1 hora. Dica, vamos lá. Tá correndo dia sim, dia não. Perfeito, não consegue fazer os 10K em menos de 1 hora. Tem que ver exatamente o que você está fazendo, tá bom, Fernandes? O fato de você estar treinando dia sim, dia não, perfeito, excelente. Faz a corrida um dia, no outro descansa, faz a corrida um dia, no outro procura fortalecer também, pode começar fortalecendo uma vez na semana, não tem problema, tá? Mas uma dica é o quê? É você me entrar em contato depois para mim poder te ajudar nesse processo aí, tá bom? Eu faço uma planilhazinha para você, para quem não sabe, eu tenho uma parceria junto com a CR, eu acabo elaborando aí de 3 a 4 semanas de planilha gratuita para todos vocês, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, eu faço essas 3, 4 semanas mais para vocês poderem entender como funciona treinar com planilha, algumas pessoas acabam se adaptando, outras não, tá bom? É totalmente gratuito, não cobra nada, depois disso pode tocar o barco, pode fazer por conta, ou se quiser um acompanhamento mais a fundo, tem os meus grupos do WhatsApp também, qualquer dúvida que tiver pode perguntar, tá bom? Mas assim, o que eu posso te dizer, Fernandes? O fato de você já estar caminhando e correndo, intercalando dia sim, dia não, tá perfeito, tá excelente, tá? O que você pode fazer você pode acabar estipulando um tempo específico. Então, por exemplo, eu vou uma coisa que eu percebi aqui. Você está intercalando caminhada e corrida ou não? Ou você está somente correndo? Porque não adianta você correr dia sim, dia não adianta você fazer segunda, quarta e sexta. Então, segunda você corre 10 km, na quarta você corre 10 km, na sexta você corre 10 km. Não é assim que funciona. Quando a gente monta uma periodização, a gente faz ali todo um planejamento para você específico, normalmente você não vai correr todos os dias 10 km. A gente acaba jogando os diferentes tipos de treino de corrida na sua planilha. Então, um dia você vai fazer um treino fartlek, como um fartlek, por exemplo. Aquele treino que você acaba fazendo uma variação nas diferentes intensidades. Então, você vai fazer, por exemplo, aí, Fernandes, 2 km leve, depois você vai fazer 2 km moderado, depois 1 km forte. Depois você vai fazer 2 km leve e 1 forte. Então, é dessa forma que a gente acaba distribuindo. Porque se você correr sempre 10 km naquela mesma velocidade, aquele mesmo ritmo e intensidade, o seu organismo ele vai se adaptar àquilo e você não vai evoluir. Você vai evoluir inicialmente, mas você vai chegar no ápice. Então, a ideia é que você acabe causando um certo desconforto
né, para o seu organismo, para lá na frente, quando você poder descansar, haver o quê? Uma supercompensação. Entra numa fase anabólica, depois tem, após o descanso, uma supercompensação, que é o ultrapassar do ápice, vamos dizer assim. Então, o seu objetivo são os 10 quilômetros, a gente faz treinos específicos de 7, de 8, os longos vai ser em torno aí de 12, 13, 14, dependendo da fase do treinamento que você se encontra, mas você nunca vai correr, quando você tem uma planilha personalizada para você, não vai segunda, quarta e sexta correr 10 km na segunda, 10 na quarta, 10 na sexta. Não continuamente no mesmo ritmo, tá? Pode ficar próximo dos 10? Pode, mas a gente vai oferecer diferentes estímulos. Então, um dia você vai fazer o fartlek, no outro dia você vai chegar próximo dos 10K, mas você vai fazer treinos de tiro. No outro dia você vai fazer um progressivo, tá? Então é dessa forma que funciona. Escreve depois, cara, a gente conversa, isso aí é super tranquilo e fácil de resolver, tá bom? Crica Souza, vamos lá. Boa noite. É verdade que a corrida deixa o corpo definido? Crica, eu diria que a corrida, ela ajuda no processo de emagrecimento, tá? Ela acaba sendo, assim, uma ferramenta muito importante. Mas junto disso, você tem que fazer, ter um acompanhamento nutricional, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão em busca do emagrecimento, mas só querem correr, mas acabam não se atentando que a alimentação. A alimentação num processo de emagrecimento é 70%. O exercício, a corrida, é 30%. Então eu diria que a corrida ajuda, é uma ótima ferramenta para você emagrecer, mas se você quer definir, procura adequar a corrida junto da sua alimentação e também do fortalecimento, tá bom? O fortalecimento acaba sendo importante. O que é o fortalecimento? É sim a musculação. Tem dois tipos de fortalecimento. Uma musculação voltada aos treinamentos de corrida, que eu costumo é você treinar musculação tendo como objetivo o fortalecimento localizado, tá? Ou geral ou localizado. E tem um outro fortalecimento que tem um outro objetivo, que é o quê? Os treinamentos de hipertrofia, por exemplo, que é o aumento da massa muscular. Tem um outro objetivo na musculação que é a força, tá bom? Então, se você quer fortalecer, fazer fortalecimento específico para corrida, procura ficar ali tendo como um objetivo na musculação uma resistência geral e localizada. Se o seu objetivo já é ganhar um pouquinho de massa, um pouquinho mais de definição e algumas coisas um pouquinho mais específicas para você já ter um abdômen mais definido e tudo mais, fica ali numa localizada, em uma hipertrofia. Dependendo de alguns treinos também, o treinamento de força ele é muito bem-vindo para corredores, tá bom? Mas assim, procura adequar alimentação, treino de corrida e fortalecimento. Aí eu tenho certeza sim que, sem dúvida nenhuma, além de você emagrecer, você também vai ter um corpo aí muito bem definido, tá bom? Lembrando, procura um nutricionista, uma nutricionista para poder te guiar aí nesse processo. E mais uma vez, a corrida, o exercício, a musculação, o fortalecimento, 30% desse processo. Tá bom? 70% é alimentação balanceada, uma dieta muito bem feita. Quando a gente fala em dieta, né, algumas pessoas falam, poxa, eu não preciso de dieta. As pessoas identificam a dieta como um processo de, poxa, eu tô gordo, tô gorda, eu preciso emagrecer um pouco. Não, a dieta nada mais é do que uma alimentação balanceada. Eu faço dieta. Mas eu preciso? Não preciso. Eu tenho 1,82 m e peso 75. Eu não preciso. Mas o que é a dieta? A dieta, ela é uma alimentação balanceada. Ela não é para você emagrecer, tá bom? Fica atento nisso. Fernandes, me escreve aí no particular e aí a gente conversa, beleza? Mais alguma pergunta? Vamos lá, vamos ver, deixa eu dar uma retomada aqui. Nós temos aí 20 pessoas na live. Qualquer pergunta aí, por favor, desce o braço aí que eu quero responder. Vou tomar mais uma água aqui. A Sandra não fez a pergunta dela, Sandra. Por que você não fez a sua pergunta ainda? Às vezes eu tô com alguns alunos no vídeo, né? Eles falam, poxa, você usa óculos escuros na cabeça, eu uso porque meu cabelo acaba ficando tá comprido. E aí eu coloco ele em cima para dar uma segurada. Márcio entrando, Ana Delfina, a Cris. Vamos lá. Qualquer perguntinha, final de ano chegando. Normalmente, o final de ano, a gente acaba tirando um pé um pouquinho em relação aos treinamentos, tá? Então, a gente acaba usando aí mais ou menos 1, 2 semanas, uma coisinha um pouco mais regenerativa. Ou seja, se você veio fazendo seus treinos muito bem feitos aí na semana, no ano, né? Vamos dizer assim, importante que você tire umas 2, 3 semanas, sim, no final do ano, tá? Deixa o corpo descansar, deixa o corpo ficar ali zen, né? Vamos dizer assim, lembra que o descanso ele faz parte aí dessa evolução. Então, pega ali agora essa semaninha e as próximas 2 semanas aí de Natal, Ano Novo, tira o pé,
come um pouquinho a mais, caso seja essa a sua intenção, porque normalmente a gente acaba se regulando aí o ano inteiro, né? Não pode isso, não pode aquilo, para poder ficar bem, saudável, tranquilo. É bom também, às vezes, você dar uma soltada. Então, tira umas 2 semanas aí no final do ano, pelo menos, para você poder, né, ficar e voltar, né, com a cabeça no lugar. Porque lembra que não é somente o corpo, né, mas a cabeça também é fundamental. Eu costumo dizer que você tem que estar bem não só fisicamente, mas também mentalmente, psicologicamente falando, tá bom? Odair, boa noite, tudo bem? Odair, faz uma pergunta aí, vai. Você acabou de chegar aí, rebenta uma pergunta para mim aí. Pode ser qualquer pergunta. Pode ser sobre planilha, pode ser sobre treinamento, pode ser treinar de manhã, à tarde, fortalecimento, técnica de corrida. Pergunta que não falta, né? Então, por favor, faça a sua pergunta. Vamos lá, vamos... Uma coisa também que me perguntam bastante é em relação aos maiores... o grande erro, né? Qual é o maior erro que as pessoas acabam identificando na corrida? E o erro é justamente esse, é você acabar treinando, você fazer os seus treinos numa intensidade muito além do que você consegue. Então lembra que você precisa estar adaptado, pô. Você precisa estar com condições aí para você poder manter um ritmo moderado, alto, forte. Muitas pessoas acabam treinando simplesmente, eu quero treinar para fazer os meus 5 km, vai lá e sai para treinar e faz 5 km o mais rápido que der. Não vai evoluir, gente, não vai evoluir. Tem que fazer uma periodização, tem que fazer um planejamento, tem que dividir aí, acabar colocando na sua semana os diferentes tipos de treino de corrida. Bato sempre nessa tecla, falo também da regularidade nos seus treinos, não tem como deixar de lado. Tem sim que treinar semanalmente. Não adianta você vir num ritmo muito bom aí de 3, 4 meses e depois parar um mês. Não adianta. Eu costumo dizer que tem as tartarugas e tem os coelhinhos, né? E as coelhinhas. Então, as tartarugas vão devagar e sempre, e os coelhinhos normalmente vão sempre, mas de repente eles dão uma parada muito forte. E nesse processo, hoje em dia é comprovado que as tartarugas chegam sempre na frente dos coelhinhos. Isso aí Pode fazer 2 treinos de velocidade por semana, tiros? Odair, que pergunta maravilhosa. Pensa o seguinte, tem mais um treino de velocidade além do de tiro aí, qual que é? Sabe qual que é ou não? Tem 2 tipos de treino de velocidade. Normalmente o treino de velocidade é mais para você poder, você tá focado um pouquinho no tempo. O treino de velocidade é mais para você que tá fazendo as provas um pouquinho mais curtas ali, 5, 10 km. Você pode fazer junto com o treino de tiro, um treino fartlek e colocar sim a intensidade forte aí no meio desse fartlek. Isso tudo ajuda, tá bom? Mas pode sim, pode fazer 2 na semana, não tem problema nenhum. Procura deixar... o ponto é o quão recuperado você vai estar para fazer um outro. Porque se você não der um tempo considerável, 48, 72 horas, o segundo treino que você fizer não vai render, tá bom? Então é aí que entra aquela suplementação pós-treino que eu costumo dizer. Você tem que fazer essa musculatura aí regenerar, recuperar o mais rápido possível para você poder fazer um próximo treino e você voltar mais realmente melhor preparado, melhor condicionado para o treino poder render realmente o quanto ele deveria. Tá bom? Mas pode fazer. Mas o que eu sugiro? Se você não está adaptado, faz por exemplo, você pode fazer um fartlek na segunda-feira, tá bom? Você pode fazer um treino de tiro na quarta-feira, você pode fazer um progressivo que também você coloca ali uma intensidade moderado forte na sexta-feira e faz um longo no domingo, tá? Então isso também é super tranquilo, mas pode fazer 2 treinos de velocidade sim. Pra mim, no meu conceito, 2 treinos de velocidade é um treino de tiro, obviamente isso é fato, e um outro treino que é um treino de velocidade, um treino fartlek, considerando a intensidade forte, né, obviamente nesse treino fartlek, tá bom? Vamos lá. Sandra, essa semana tivemos várias pessoas perguntando, sobre como faz para começar. Para começar, Sandra, eu acho que o primeiro ponto é, sem dúvida nenhuma, você já entrar com aquela parte mais mental, né? Não física, mas mental, se preparar mentalmente, já tirar ali os seus... pensar na sua disponibilidade semanal. Poxa, eu vou tirar 2 vezes por semana, eu vou tirar 3 vezes por semana para mim começar a treinar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Você se dedicar, você tirar um tempo para você, porque eu acho que cuidar da saúde não tem preço. Né? Não tem preço que pague. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que começar assim bem devagarzinho e procurar ir evoluindo cada vez mais. Começa nas provinhas mais curtinhas,
poxa, não está conseguindo nem correr ainda, está caminhando, procura treinar um dia sim, um dia não. Se está cansado ainda no próximo dia, não corre ou não caminha naquele outro dia. Posterga um pouquinho, faz um treino um dia sim, 2 não, e vai escutando o seu corpo. Você vai perceber que com o passar do tempo, quando você mantém a regularidade, você vai melhorar, você vai evoluir uma vez que você mantém a regularidade, uma vez que você mantém ali um descanso bacana, uma hidratação legal, diária, né? Essas variáveis que eu mencionei aí lá no começo da live acabam sendo fundamentais aí nesse processo de evolução e adaptação. Se não sabe o que fazer e começar, eu acho que a primeira coisa é o mental. Separa ali suas 2, 3 vezes por semana para começar e começa devagarzinho. Procura observar e analisar como o seu organismo, como o seu corpo ele vai responder a tudo isso, tá bom? Isso é muito importante. E outro ponto é a intensidade que você vai colocar aí nesse treino, tá bom? Não pensa na intensidade, procura sempre primeiro o quê? Numa base, você constrói a base, tá? Primeiro você constrói o quê? A fundação da casa, para depois você pensar na intensidade, para depois você pensar como que você vai subir tudo isso. Tá bom? É sempre de baixo para cima, não tem jeito. Então procura no treino de corrida, o que eu falo sempre da base é o quê? Pensa primeiro no volume. Você quer começar? Tá começando? Estipula. Eu quero fazer 3 km ou eu quero fazer 5 km. Faça esses 3 ou 5 km acontecerem. Caminhando mesmo, inicialmente, para você começar a ter uma noção e uma ideia do que são 3 km, do que são 5 km. Tá bom? Então tenha esse visual, né, esse global de um modo geral, do que é realmente essa distância que você quer atingir, e com o passar do tempo, vai intercalando um pouquinho a caminhada com a corrida. Poxa, Renato, como que eu faço isso? Você pode começar com 2, 3 minutos de caminhada, vamos colocar aqui 2 minutos de caminhada e 1 minutinho de trote, de corrida. Poxa, Renato, eu não consigo correr. Eu estou pedindo só para você projetar o seu tronco um pouquinho à frente e caminhar um pouquinho mais acelerado, né? Meia sola do pé para a ponta do pé, assim você dá um saltito, porque a corrida nada mais é do que pequenos saltitos. E uma vez que você coloca uma velocidade e com a projeção do tronco à frente, você vai começar a correr. Então começa a intercalar, faz 2 para 1, 2 minutos de caminhada, 1 de corrida. Pô, Renato, eu não consigo 1 minuto de corrida. 30 segundos. Faz a primeira semana toda 30 segundos, 2 minutos de caminhada e 30 segundos correndo, né? 3 vezes por semana. E na próxima semana começa a fazer 2 minutos de caminhada e 1 minuto de corrida. E aí procura ir evoluindo cada vez mais, tá bom? E que esse treino tenha uma duração aí mais ou menos em torno de 30 a 40 minutos. Vamos começar com uns 30, 40, né? Eu acredito que seja um tempo considerável. Então vai devagarzinho, vai construindo sim a fundação, a base, né? Para você poder subir forte, bem estruturado, sem lesão, bem fortalecido, bem fortalecida, e você poder realmente atingir o que você almeja. Tá bom? Vamos lá. Eu acho que eu vi mais alguma perguntinha aqui. Eu respondi a da Sandra, né? Para começar, aqui tem a da Crica Souza. Vamos lá. O pace é muito cobiçado para ser baixado o tempo. O que você me diz sobre isso? Crica, o pace, na verdade, nada mais é o ritmo que você está correndo aquela determinada distância, tá? Então, eu sou super a favor. Eu acho que a gente tem que ter objetivos e cada um tem o seu objetivo, né, pessoal, profissional, que seja. Mas quando como a gente está falando da corrida especificamente, eu acho que querer abaixar o seu pace, eu acho que faz parte desse processo. Se você tem isso como objetivo, que você faça isso da forma mais certa possível, tá bom? Para quem não sabe o pace nada mais é do que o ritmo que você está correndo aquela determinada distância, aquele determinado quilômetro, no caso, né? Então, a gente pode considerar o pace, na tradução, é a passada, né? É o ritmo, ou seja, é a velocidade que você está correndo. Então, se eu falar para você, poxa, o meu pace numa prova de 10 km é 4, ou seja, eu faço meus 10 km em 40 minutos. O meu pace numa prova de 5 km é 5, ou seja, eu fecho 5 km em 25 minutos. Então o pace é isso. É claro que a gente fala isso do pace, mas isso é um pace médio, né? É um pace médio. Mas eu acho fundamental, se você tem isso como objetivo realmente baixar o seu tempo na corrida, baixar o seu pace, faça treinos específicos para isso acontecer. Faça da forma correta, faça da melhor forma possível, distribui ali na sua planilha, na sua programação, para você não se lesionar, porque a gente sabe que o baixar do pace nada mais é do que o aumento da velocidade, da intensidade nos seus treinos, tá bom? E tempo ao tempo, né? Procura se adaptar a essa nova intensidade e vai sim fazendo treinos específicos para você abaixar o pace. Eu sou super a favor. Eu acho que cada um tem aí o seu objetivo, né? Cada um tem um objetivo específico em relação à corrida. Então, se você tem isso realmente como objetivo, abaixar o seu pace, ou seja, correr um pouquinho mais rápido, vá em frente, mas faça da forma mais correta, sensata
e natural possível, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Mais perguntinhas aí, vamos ver. Imagina, Odair, eu que agradeço a participação, tá bom? Mas é isso, eu costumo sempre dizer que quem precisa muito mais de informação são os iniciantes, né? Para quem está começando a correr agora. Tem pessoas realmente que não sabem como corre, não sabem que o projetar do tronco à frente, um pequeno saltito, isso já é uma corrida. Algumas pessoas falam, não, mas isso é caminhada. Não, não é caminhada, caminhada é diferente. Então, uma vez que você tem uma fase aérea, você já tira um pouquinho a ponta do pé do chão e já projeta o tronco à frente, você já está correndo, tá bom? E claro que eu sempre costumo estipular, né, para todos os meus alunos que eu tenho e trabalho hoje, com a planilha, com a periodização e a planilha de treino que eu acabo elaborando, eu tenho sempre um objetivo principal para eles todos, que eles possam correr pelo menos 50, 55 minutinhos. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que quando você chega num momento que você está correndo aí 50 minutos continuamente, eu acho que não tem preço, sabe? E claro, alguns têm o objetivo de correr uma meia maratona, uma maratona. A gente vai fazendo treinos específicos para isso. Lembra que, dependendo do seu objetivo, dependendo realmente da distância que você quer chegar, o volume de treino, o volume semanal, ele é diferente. Um treino para 5 km é diferente de um treino para maratona, para os 42. Tá bom? Então é diferente. Vai exigir muito mais fisicamente, mentalmente, psicologicamente um treino de 42. Às vezes você não vai ter ninguém para correr um longão com você. Você vai chegar a 33, 34 km no longão e você não tem ninguém para correr. Você vai precisar de 3, 4 amigos e amigas. Você vai pegar cada um 10 km. É assim que funciona. Então por isso que eu sempre falo que as provas mais curtas, que são as provas mais explosivas, a prova de 5 km, a prova de 10 km. E já as provas que são as provas de resistência, que a gente chama, que são as médias e longas, que nada mais é do que a meia maratona e a maratona. Então, o psicológico pega muito mais numa meia maratona e maratona do que numa prova mais curta e explosiva, tá bom? Mas cada um com seu objetivo. Eu costumo não falar muito de ultramaratona, tá? Algumas pessoas falam, poxa, você é contra a ultramaratona? Eu não sou contra a ultramaratona, mas eu não estudei ultramaratona. Eu estudei de 5 aos 42. Você quer saber o processo de evolução? Eu explico passo a passo. Todas as fases de treinamento esportivo que tem, os princípios do treinamento esportivo, a individualidade biológica, o princípio da especificidade. Eu coloco aqui e falo para vocês. Mas para falar de ultramaratona, eu não estudei ultramaratona. Eu não vou falar. Sou contra? Não sou contra. Não sou contra. Eu gosto, minha paixão é maratona. Maratona. Já fiz muitas maratonas. Maratona de Londres, maratona de Paris. Eu moro fora, né? Eu não moro no Brasil, mas eu já fiz 3 vezes, 4 vezes a maratona de Londres. Já fiz uma vez a maratona de Paris. Mas a minha especialidade mesmo, que eu gostava mesmo, eram as mais curtas, né? 5 e 10, que são as provas mais explosivas, né? Que já tá mais um pouquinho de acordo com o meu biotipo, tá bom? Vamos lá, mais perguntas? A Dinha tem eu tenho certeza que a Dinha vai me fazer uma pergunta. Eu tenho certeza, não sei porquê. Imagina, Krika. Pode perguntar, por favor. Aproveita aí. A gente pode até debater algum assunto aí, se for esse o interesse. Mas eu não sei porquê, eu acho que a Dinha ela vai me fazer uma pergunta. Eu tô esperando demais essa pergunta dela. Eu vou até ver aqui no site do grupo se tem mais alguma pergunta aqui. Porque eu já coloco aqui na live, né? Vamos ver aqui o que... Mas, como eu falei, né, os iniciantes, eles acabam buscando eles têm muita dúvida a respeito, né? A Sônia perguntou aqui, eu passei a sua, né, Sônia? Vamos ver aqui, ó. Peraí. Opa, achei as perguntas aqui. Vamos lá, vou só subir a tela aqui para poder responder todas as perguntas aí de todos vocês. Vamos lá. Sônia, tenho 55 anos e ainda posso evoluir na corrida? Corro desde 2018. Sônia, o fato de você ter 55 anos, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que você vai evoluir ou não na corrida, tá bom? Eu acredito que uma vez que... e você está correndo aí há 2 anos. Você começou a correr agora, começou a correr em 2018. Então, acho que o processo de evolução, ele é natural. É claro que devido à faixa etária, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente nos treinos de velocidade.
uns treinos mais explosivos, né? A gente tem que tomar alguns cuidados a respeito, sim, né? A gente não pode sair por aí fazendo treino de tiro todas as semanas, não. A gente tem que manter uma certa, ter um certo bom senso e respeitar todo esse processo. Então, assim, o fato de você evoluir ou não é o seguinte, o que eu posso te dizer? Se você está começando a correr agora, porque queira ou não, você está correndo desde 2018, eu acho que sim, que você pode evoluir, independente da sua faixa etária, tá bom? Uma vez que isso tudo esteja muito bem distribuído na sua semana, tá? Eu tô com você, né? Você tá comigo, a gente tá fazendo as planilhas e pode esperar sim que você vai evoluir, tá bom? É tudo uma questão de tempo, é tudo uma questão de regularidade aí nos seus treinos, fazer isso acontecer semanalmente, tá? E se dedicar, tá bom? Mas eu não acredito que a idade seja um fator aí intermitente que acabe atrapalhando no processo de evolução. Não, eu não acredito nisso. Mas sim, tem que ter bom senso e a gente tem que distribuir os treinos certos para você acabar evoluindo, tá bom? E pode esperar que isso vai acontecer. E vamos aqui na Joyce, ó. Essa semana eu consegui correr 30 minutos no trote, direto, mas o pace foi de 12,06. Com o tempo melhora? Olha, Joyce, essa semana você conseguiu correr os 30 minutos continuamente, certo? Pelo que eu tô vendo aqui, e o pace foi de 12,06, sem dúvida. Eu acho assim, a gente tem que procurar saber o quê? Quando que você começou a correr há quanto tempo? Né? E de que forma que você está distribuindo os diferentes tipos de treino de corrida na sua planilha. Você está jogando os treinos certos na sua planilha para fazer com que esse pace possa diminuir um pouquinho? Tá bom? Mas me escreve depois, fala para mim aí no privado ou joga no grupo, como você acha melhor, como que você está distribuindo os seus treinos, tá? Eu acho que a evolução, ela vai acontecer, a evolução é natural, só precisa saber o que fazer, né? Fazer ali a sua periodização, seus objetivos a curto, médio e a longo prazo. Uma vez que a gente tem isso aí tudo muito bem estipulado, não tem por que você não evoluir. Eu costumo sempre falar para os meus alunos, né? E a Sandra está lá no grupo, eu falo sempre, a planilha ela é exata, a matemática não é exata, a planilha ela é exata. Uma vez que a gente tem o seu teste dos 3 km e eu elaboro toda uma planilha específica e personalizada para você, não tem como dar errado. Aí, claro, pode ser que é tudo uma questão de tempo. Alguns evoluem, né, partindo de um zero, depois de 8 a 12 semanas, outros depois de 12 a 16 semanas. Então, cada corpo responde de uma forma. O importante é você manter a regularidade sempre, tá bom? Mas sim, o seu pace, Joyce, ele vai diminuir uma vez que você estiver adaptada. E ele normalmente tem um estirão, ele tem uma evolução muito rápida inicialmente. Então, o mais difícil é o pós, né? Porque se você já está evoluindo, chega uma hora que você vai estagnar e ele vai falar, bom, daqui para frente tem que ser específico. Você tem que ser um pouco mais específico, porque isso eu já sei o que você está fazendo. E se você continuar fazendo isso, você vai perder rendimento. Então, quando você vê que estagnou, é hora de procurar ajuda, é hora de procurar evoluir e estudar um pouquinho, se quiser fazer por conta, estudar e saber exatamente o que tem que ser feito, mas com certeza você vai evoluir uma vez que o seu corpo estiver adaptado aí a essa intensidade, a esse volume de treino. Tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta aqui do Lauro. Aqui, vamos lá. Lauro Pereira, tá? Ele fez a seguinte pergunta, mas esse ano não foi ruim porque eu treino com o objetivo de ir para a competição. E esse ano teve ruim, mas tirei o pé nos treinos, só fiz rodagem. Lauro, o que eu posso te dizer? Esse ano, é o que eu sempre falava para os meus alunos, devido a toda essa pandemia, né, não poder sair, fazer os treinos, tal, não poder fortalecer na academia, tudo fechado. Manutenção, tá bom? Manutenção. Se não vai ter nenhuma prova, né, porque normalmente a gente acaba fazendo o quê? Uma programação anual. Tá bom? Então, poxa, eu quero fazer o que é fato, né? Maratona de São Paulo, a São Silvestre, a Pampulha, os 18 quilômetros. Tem algumas provas que a gente tem que fazer, né? Não tem como, não tem jeito. Então a gente normalmente acaba acaba estabelecendo alguns objetivos a curto, médio e a longo prazo. Então a gente tem ali todo um cronograma anual. Poxa, então a cada 3 meses eu vou fazer uma prova. Excelente, legal. Então você vai fazer treinos específicos para você poder atingir, fazer essas distâncias aí de uma forma bem tranquila, bem bacana, bem segura e tá preparado para você poder completar ela de uma forma legal, né? Você quer terminar bem, pô. Sabendo que nada disso ia acontecer, que essas provas foram todas canceladas, o que eu sempre falava para meus alunos? Manutenção, que é o quê? A gente vai tirar um pouco agora da intensidade, vamos focar somente no volume e enxugar um pouquinho a intensidade, porque não tem a necessidade de você continuar mantendo o mesmo treino, na mesma pegada. Claro que quando você para de treinar, depois de 15 dias, por exemplo, 20 dias, o corpo ele vai ficando destreinado. E quanto mais tempo você não treinar, mais destreinado ele vai estar, tá? Isso é fato.
Mas se você fizer um treino de manutenção, acabou o problema. Quando as provas voltarem, estabelece, fecha o seu cronograma anual e acaba voltando já num ritmo bacana, porque você veio fazendo um treino específico para manutenção, né? Ou seja, você não perdeu, só que também você não ganhou. Mas você continua ativo, você continua ali, seu coração está respondendo bem, você continua saudável, tá bom? Então, como você falou, Lauro, não foi ruim porque você acabou fazendo um pouquinho mais de rodagem. Excelente! Excelente. E queira ou não, isso tudo ajudou nesse processo aí para você se manter ativo. Então a manutenção ela é importante, né? Por isso que nas diferentes fases do treinamento esportivo, a gente tem sim, aliás, a gente tem as diferentes fases no treinamento esportivo, né? E isso acaba ajudando demais. Então, cabeça no lugar, é uma questão de bom senso, sim. Não tem prova, para que eu vou me esforçar ao ponto de, poxa, poder me lesionar ou algo do tipo? Não adianta. Então, fez um treino específico, se você fez isso justamente para se manter ativo, né? Excelente, tá perfeito. Essa é a ideia, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Alessio Cunha, 5 km em 28 minutos. Muito bom, Alessio. Parabéns, viu? Tempo muito bom. E aí você falou, oi Renato, tenho 71 anos. 71 anos e fez o quê? Os 5 km em 28? Muito bom. Corro 8 anos, tenho 71 anos e meu pace em 10 km... 28 minutos, acho que devo evoluir um pouco mais. Manda uma planilha aí. Tá bom, Alessio. Me escreve no Messenger, tá bom? E a gente conversa. Claro que antes de eu poder elaborar esse treino específico para vocês, o que acontece? Eu preciso saber exatamente o que você está fazendo, qual nível você se encontra. Eu vou pedir sim um teste dos 3 km, né? Para mim poder achar as diferentes intensidades para você, o que é um leve, o que é um moderado, o que é um forte, tá bom? Então, tem algumas perguntinhas que eu acabo precisando saber antes de poder elaborar tudo isso. Principalmente médico, uma parte um pouquinho mais... Vocês preenchem, na verdade, toda uma anamnese, né? Para saber as suas condições pessoais, físicas, médicas. Tem alguma patologia, diabetes, hipertensão, osteoporose? Porque o treino é diferente. Cada caso é um caso, cada um tá numa pegada, tá bom? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma planilha personalizada, baseada no seu nível de condicionamento físico e no seu objetivo, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais. Mas é legal, tem que perguntar, tem que tirar as dúvidas, né? Vamos ver aqui, ó. A Gersilene Menezes. Quando está com língua na virilha, pode correr ou ter que dar um tempo? Gersilene, eu acredito o seguinte. Tudo que esteja fora dos padrões de normalidade, eu acho que a gente precisa averiguar. A gente precisa, sim, ir no médico, precisa fazer alguns exames para saber o que pode ser feito ou não, né? Então, algumas lesões, por exemplo, poxa, estou correndo, estou com dor no joelho, posso correr? Estou com dor no tornozelo, no quadril, posso correr? Eu acredito o seguinte, a gente tem que ter um bom senso e falar, poxa, quer saber? Eu estou com essa questão, eu vou tirar lá da frente. E nada melhor que um médico para responder isso para você, né? Eu acho que não é normal a gente correr com dor, por exemplo. Algumas pessoas, pô, tô com dor no joelho, que nem o Rogério hoje falou, pô, Renatão, tô com dor no joelho, aí depois do 8º quilômetro me dói tudo. O que você tem no joelho? Tem o quê, né? Você fez algum exame específico, uma ressonância, um raio-x? Então, eu costumo dizer que a corrida não cansa, e eu costumo dizer também que uma vez que você está correndo com dor, não é legal, não é bacana. Então, qualquer desvio que você tiver, alguma coisa que você tenha que não esteja dentro dos padrões de normalidade, eu sugiro sim que procure um especialista, procura saber se você pode ou não, porque pra gente é fácil falar pode, não pode, mas nada melhor do que você para realmente me dizer se você está se sentindo bem, se você não está, né? Então, é por isso que esse feedback, normalmente quando a gente elabora as planilhas de treino, ter esse feedback ele é muito importante, tá bom? É muito importante justamente para saber se o que você está fazendo tá certo, se o que você está fazendo realmente não vai te prejudicar de alguma forma, tá? Então isso tudo acaba sendo muito importante, tá bom? Mas é isso. Mais alguma perguntinha? Vamos chegando aqui a nossa 1 hora de live. Caso alguém tenha alguma última perguntinha aí, vamos lá. Aproveita aí mais 2, 3 minutos e a gente fecha a nossa live de hoje, tá bom? Mas é isso, a corrida ela tem que ser algo realmente tem que ser prazerosa, né? Tem que ser prazerosa, a corrida tem que ser algo realmente que se é isso que você quer, e por mais que você esteja iniciando, né? Mesmo começando aí com uma caminhada tranquila, um trotezinho bem humilde,
vai pra cima, né? Tenha como objetivo realmente, se você tem como objetivo a corrida, faça isso acontecer, mas faça da forma mais certa e da forma mais natural possível. Que esse processo possa ser algo que realmente te dê prazer de alguma forma, né? Que você, pô, treinei, tô legal, tô bem, tô feliz. E quando a gente percebe uma evolução, a gente tem essa sensação de que, poxa, tá valendo a pena, né? Eu tô fazendo realmente acontecer, é difícil, tem que levantar, tem que treinar, tem que segurar a alimentação, tem que procurar um nutricionista, tem que procurar um profissional de educação física, mas vale a pena, vale a pena. E a gente depois percebe que, poxa, valeu, né? E que tudo passou muito rápido, mas, como eu falei, que possa fazer da forma mais assertiva possível, né? Porque correr por correr ou caminhar por caminhar, legal, bacana, show. Algumas pessoas têm como objetivo somente sair para fazer uma caminhada. Excelente, sai e faz a caminhada. Algumas pessoas não querem planilha, algumas pessoas querem só sair para correr. Excelente, eu acho que a ideia é essa mesmo. Se você tem isso como objetivo principal, faça isso, tá? Algumas pessoas acabam não se adaptando à planilha, outras acabam se adaptando à planilha, outros precisam de alguém puxando a orelha, outros não. Então faça o que for o mais prazeroso, né, para você fazer isso acontecer. Porque quando acaba realmente fazendo uma coisa que a gente não quer, a gente acaba se obrigando a fazer isso, acaba deixando de ser saudável, né? Vamos dizer assim. Mas é isso. Semana que vem tem live, se depender de mim, Sandra, tem live até no Natal, tá bom? Não sei quando cai o Natal aí, mas sempre aí, todas as quintas-feiras, quero agradecer a presença de todos vocês. Todas as quintas-feiras, sim, estarei aqui para conversar com vocês um pouquinho, para debater um tema, para tirar algumas dúvidas a respeito, tá bom? E vamos ver aqui, Odair, quais os dias que você faz live, campeão? Odair, eu faço as lives todas as quintas-feiras, das 8 horas da noite até as 9 horas da noite, às vezes passa um pouquinho, às vezes não passa um pouquinho, às vezes o meu celular aqui apita da bateria, então eu tenho que ficar super ligado para não acabar, mas todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, tá bom? Mas o que eu estava falando? Eu esqueci. Então, live todas as quintas-feiras, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai anotando aí, não precisa esperar live não, tá bom? Meu WhatsApp, meu WhatsApp tá aí também, eu vou deixar meu WhatsApp aí embaixo, pode me escrever, mas tem o Facebook também. É que eu já atingi, né, os 5 mil amigos do Facebook, então algumas pessoas tentam me adicionar e não conseguem, mas se quiser que eu adicione no WhatsApp, eu vou deixar o meu telefone aqui, e aí vocês tentam me adicionar no WhatsApp. Algumas pessoas não conseguem porque o telefone é de fora, né, eu não moro no Brasil. Mas aí tenta, se não conseguir, manda pra Sandra e a Sandra me passa, ou deixa o seu telefone abaixo que eu acabo te adicionando, tá bom? O meu telefone é que eu tenho que colocar o 0, né? Então é 044 7576 657 500, tá? Vou repetir, 044 7576 657 500. Ou, ao invés do 0 na frente do 44, põe um mais, e aí fica mais 44 7576 657 500, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, tá bom? Essa live realmente para mim é quando eu acabo colocando aí tudo para fora, me deixa muito feliz em poder estar ajudando pelo menos um pouquinho, né, do que eu venho estudando aí todos esses anos. Eu sou formado em Educação Física, eu me formei em 2003 em São Paulo pela UniFMU e desde então saí do Brasil, fui para os Estados Unidos primeiro, morei 2 anos em San Diego, depois eu vim para a Inglaterra, onde eu acabei me federando pelo triatlon britânico e vim estudando, fiz o meu mestrado por aqui, sempre voltado ao treinamento desportivo, treinamento de corrida. Então é uma coisa que eu amo, é a minha paixão. Tem o meu canal no YouTube, se você não conhece ainda, é Renato Ventre Corrida. Me segue lá, seja mais um inscrito e sempre que puder, deixa o seu like e divulga, né? Porque isso tudo acaba ajudando aí o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Humildemente aqui eu peço e quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Quinta-feira que vem estamos aqui. Quinta-feira que vem é que dia? Não, Sandra, quinta-feira que vem é 25. Quer fazer a live antes? Podemos fazer a live dia 23, não, dia 23 é do Felipe? Mas a gente pode mudar aí, para poder atender todo mundo mais uma vez. Eu quero fazer mais uma live na semana que vem, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um bom descanso a todos vocês. E pra cima, tá bom? Pra cima,
vamos se motivar, vamos fazer os treinos acontecerem e que vocês possam estar aí felizes, tá bom? Com todo esse processo. E o que precisarem, eu estou à disposição. Repito, mais uma vez, eu tenho uma parceria com a Sandra, com a página do Facebook dela. Então, se tiver interesse na planilha de treino, me escreve e a gente conversa aí no particular, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos aí na semana que vem. Valeu!